Olá, estamos aqui para mais uma live de literatura indígena e o nosso convidado de hoje é um dos pioneiros da literatura indígena, com quem eu tenho o prazer de conversar, e eu não vou deixar quase ninguém fazer pergunta hoje, porque será eu. O Cacau Heral, muito obrigada, mestre, por ter aceitado esse convite de bater um papo com a gente sobre literatura indígena, falar das suas obras, falar um pouco de tudo. E eu queria que tu se apresentasse. Quem é o Cacauerá? Olá, Julie. Obrigado. Antes de mais nada, assim, parabéns pela tua iniciativa de colocar nós todos, nessa oportunidade de estar trocando ideias com esse público tão diverso, né, com pessoas tão diversas assim. E, como eu falei, eu vi poucas, entrevistas, mas adorei. E que bom estar aqui contigo e com as pessoas que estão aí abertas para nos ouvir, né? Mas vamos lá, meu nome é Cacá Verá de Cupé. Eu sempre costumo dizer assim, né? Explicar melhor. Cacá é um apelido que não é de um nome indígena. Cacá vem de Carlos mesmo, né? Mas Verá de Cupé é um nome guarani, me foi dado pelos Guarani no período da minha vida em que eu fui morar com os Guarani e fui acolhido pelos Guarani. E é um nome de batismo, né, que eu tenho usado desde então, Verá de Cupé. Então daí vem Cacá, Verá de Cupé. Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, né, no ano de 64, filho de pais tapuias, que vem de uma origem lá no norte das Minas Gerais, né, numa região próxima a Montes Claros ali, que migraram para São Paulo, e eu acabei nascendo em São Paulo, mas meus pais fizeram a passagem, minha mãe eu tinha 9 anos e meu pai eu tinha 17 anos, e nós morávamos já relativamente próximos a um aldeamento guarani, uma comunidade, que é o povo lá na época a gente chamava de Aldeia Morro da Saudade, né? Mas o nome da aldeia é Tenondeporã, e eu tive a felicidade de ser acolhido pela aldeia e por um grande ser, assim, chamado Verá, também um grande pajé, um grande cacique, né, o Alcebiades Verá. E desde essa época, do início dos anos 80, que eu venho lidando com essa, que é minha missão de vida, né, que é difundir e defender, assim, os valores, os princípios, né, daquilo que eu costumo chamar assim de toda uma ancestralidade em termos de tradições, toda uma tradição ancestral, né? Por acaso, tu tem o mesmo ano de nascimento do Daniel Munduruku? Né? Não sei Sim, se eu nós tenho. somos irmãos gêmeos. Nós nascemos no mesmo ano. O Daniel, como, né, já teve aí, né, já contigo, teve nesse bate-papo. Daniel é um grande irmão, um grande amigo, né, do povo Munduruku, do lado extremo norte, né, do Brasil. E nós nos conhecemos nessa aldeia que eu morava. Nós nos conhecemos em meados dos anos 80, né, 86, 87, mais ou menos. E o Daniel é um irmão, é um parente, né? E na época que o Daniel foi visitar a aldeia, e desde a primeira vez que ele chegou lá, nós nunca mais nos desgrudamos depois, porque ali, desde as primeiras conversas, nós fomos nos afeiçoando, porque a identidade de não identidade étnica, né, nem de cultura, a identidade de ideais nos conectou de uma tal maneira que nós nos tornamos assim mais do que amigos, né? E foi junto com o Daniel, o Ailton Krenak,
que fez a ponte, levou o Daniel até a aldeia. Um grande líder na época que nos acolhia lá, que é o Caraimirim, né, que, enfim, infelizmente não é presente na literatura, mas ele é da área de história. E foi esse quadrangular, esse quadrante, né, de amigos, que muito daquilo que a gente faz hoje nasceu lá desde esse primeiro encontro nosso, debaixo de um opã, que é a Casa de Reza Guarani, em volta de uma fogueirinha, numa conversinha, numa prosa. Nós fomos assim delineando, assim, né, já sonhando em, de alguma maneira, fazer algo, contribuir, assim, para inicialmente assim com a defesa mesmo, né, da nossa origem, dos nossos valores, da nossa cultura, né? Então o Daniel é irmão, somos assim quase gêmeos, né? Tem uma diferença. Deixa eu te falar, Cacá. No início, né, a gente sabe que a história da literatura indígena ela começa a se efetivar depois da Constituição Federal, em 88, com o direito à língua, ao direito aos costumes, o direito às tradições. E aí eu sempre costumo falar que existem duas vertentes da literatura indígena no Brasil, né? Que é a vertente da autoria coletiva, que é esse material produzido coletivamente por professores, estudantes, assessores não indígenas, que é um material mais voltado para a própria comunidade, né? Então, digamos que o espaço de circulação dela, né, tem esse público aldeia mesmo, né, esses leitores que serão da aldeia mesmo, para alfabetização, mas aí a gente também tem essa outra autoria, que é a autoria individual. Sim. No início da década de 90, a gente tem alguns autores indígenas com publicações já, que é o caso do Olívio Jecupé, que publica, né, em 1992, se eu não me engano, Leópolis Inesquecível, e o próprio Marcos Terena, que publica Cidadãos da Selva, por um financiamento do governo do Rio de Janeiro, né? Mas assim, que é uma publicação muito limitada ainda. E aí a gente vai ter, então, esse grande marco da literatura indígena, que é a publicação do Todas as Vezes que Dissemos Adeus, né, que vai vir nessa versão aqui, em 1994, com uma tiragem, assim, até então impossível de pensar na sociedade, né? Então, Todas as Vezes que Dissemos Adeus teve 3.000 exemplares, né? E se esgotou muito rapidamente, e você teve uma projeção nacional muito grande, né? O que ajudou ainda na difusão, sabe, da literatura. Então, Orel Iruamá foi considerado um dos primeiros livros que iniciou a literatura indígena no Brasil por causa dessa, né, visibilidade que teve, que até então os outros autores não tinham tido. Me conta um pouquinho, assim, antes disso, como foi que tu chegou a pensar, vou escrever, chegou a hora de escrever, vou escrever, vou publicar e vou, então, né, junto com o Daniel, porque tu conta essa história que vocês sonham, então, né, em abrir essas picadas para a área da literatura indígena. Conta um pouquinho, por favor. Olha, essa história realmente é uma história incrível. Olhando nos olhos de hoje, incrível do ponto de vista da minha experiência pessoal, né? Porque o marco disso foi justamente, mesmo sem saber, foi esse meu encontro com Daniel na aldeia Morro da Saudade, naquele meados dos anos 86, 87. Por quê? Isso é importante eu compartilhar com você. Porque, assim, eu venho de uma origem de nascimento numa cidade, na periferia de uma cidade como São Paulo. E eu passei por uma trajetória, né, diferente de muitos parentes, né? Na antropologia, eu sou um daqueles que são classificados como os índios desaldeados, né? Aqueles que não nasceram em aldeias, né?
Quando eu, na minha infância e na minha juventude, início assim da minha juventude, eu sempre fui um devorador de livros, desde quando eu aprendi a ler. Eu amava ler, né? Ler para mim, né, é uma coisa assim de amar, de gostar, de ter um amor pela leitura, né? Então, essa questão da literatura e da leitura já era algo para mim muito presente, muito forte. E, enfim, os autores brasileiros, né, os principais, porque aquelas literaturas que são recomendadas nas escolas, eu era um rato de biblioteca da escola pública em que eu estudava, né? Então, Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, esses autores clássicos, né? E, enfim, já era da minha leitura. Quando eu conheço o Daniel, naquela época, ele dava aula lá em São Paulo, ele era um professor, ele já era professor, e um dos nossos assuntos foi sobre literatura, né? Naquele momento, eu tinha algumas ações em relação a lidar com. Hoje eu vou usar uma palavra que a gente não usava naquela época, em lidar com a sustentabilidade, os desafios de sustentabilidade da comunidade, que não eram pelo lado da arte, né, mas era pelo lado de buscar apoios, recursos, doações. Antes de ser um escritor, eu era um ativista e vamos dizer assim, e um empreendedor social, né? Busca de soluções para a comunidade guarani, aquela que eu vivia, mas para outras. Num determinado momento da minha conversa, das minhas rodas de conversa com o Daniel, ele trouxe essa questão do gosto dele pela leitura, né? E pela já naquele momento. Então ali nós começamos a sonhar, falei, pô, eu vou escrever um livro. Então, e aí tem algo que eu não falei na minha biografia em nenhum momento, vou falar para você aqui pela primeira vez, né? Em 1988, eu participei de um concurso literário, mas era um concurso voltado para a dramaturgia. E eu escrevi uma peça de teatro, mas a temática desse concurso era o centenário da abolição da escravatura. Porque em 88 fez 100 anos da abolição da escravatura e era um prêmio que chamava Troféu Zumbi dos Palmares. Então era focado em projetos de escritura das questões relativas ao movimento, a esse movimento de abolição, a questão da cultura africana. E era um concurso assim, enfim, promovido pelo município de São Paulo. Eu participei desse concurso por conta do gosto de escrever. E aí eu escrevi uma peça de teatro. E eu fui o vencedor do concurso, né? E aí depois desse concurso, nas minhas conversas, eu falei, pô, a gente tem que falar das nossas raízes, assim, eu acho que isso vai ser importante, porque naquela época, o Daniel como professor e eu como ativista, eu corria em muitas escolas, instituições falando sobre a cultura indígena, e a gente achava que um livro poderia multiplicar essa ação, né? Algo escrito, né? Então foi ali que começou nossas conversas sobre literatura, antes de escrever. E em 89 eu vi um livro maravilhoso chamado Antes o Mundo Não Existia. E esse livro é um livro que foi escrito pela Berta Ribeiro, mas era um depoimento de dois irmãos Dessana. Então, quem assinava os livros eram os Dessana, né? Esses dois irmãos Dessana, chamava Antes o Mundo Não Existia.
E aí eu falei, cara, olha só isso, a gente também tem que escrever. Então, o livro Antes o Mundo Não Existia, dos Dessana, me inspirou. E o Daniel, na sequência, ele já tinha alguns trechos escritos do Coisas de Índio, ele já tinha alguma coisa assim. Eu me pus a escrever, todas as vezes que dissemos adeus, me pus a escrever esse relato. Enquanto eu escrevia, na minha história, na minha vida ali de buscar apoios para os Guarani, para o povo de São Paulo, eu conheci a Fitoevas, eu conheci a presidente da Fitoevas, chamada Cristiane Arcangeli. A Fitoervas queria lançar um produto inspirado na cultura indígena. Era um shampoo. E me procurou. E aí eu falei, para fazer uma espécie de uma consultoria, fazer uma espécie de... uma consultoria para eles, sobre cultura indígena. Eu falei para a Cristiane, olha, eu topo fazer esse negócio se você ajudar a nossa aldeia. E aí ela falou assim, como que eu poderia ajudar a aldeia? Como que a minha empresa poderia ajudar? E ali eu conversei com a comunidade, então tinha questões, alimentação, raízes, sementes, tinha várias questões que foram trazidas. Aí a Cristiane falou assim, mas isso passa, né? Como é que eu poderia ajudar de uma maneira efetiva? Aí eu falei, bom, gostei da ideia. Então, a Fitoevas criou uma fundação na época, chamada Fundação Fitoevas de Apoio ao Índio Brasileiro. Me chamou para ser o curador dessa fundação. Fizemos uma parceria com a Unesp de São Vicente. E a Unesp de São Vicente desenvolveu na aldeia do Rio Silveira, junto com meus parentes de lá, uma primeira experiência onde eles desenvolveram lá três práticas. Prática de apicultura, criação assim, de peixes e cultivo de bromélias e palmitos, para que a Mata Atlântica fosse preservada. E junto com esse bojo, junto com esse projeto, a Fitoervas falou assim, que tal se a gente publicar, eu já tinha os originais, que tal se a gente publicar o teu livro? Eu falei, achei maravilhoso. E quando saiu o livro, eu me pus a concluir o livro, já tinha um rascunho, me pus a concluir, e quando saiu o livro, eu fui procurado, eu estava na aldeia de Crucutu, a assessoria da Fitoervas assumiu a divulgação desse livro, e aí eu fui procurado na época pelo Fantástico, pelo programa Fantástico, porque na visão dos repórteres da época, esse teria sido o primeiro livro escrito por um índio. E aí, quando o Fantástico me procura, eu digo assim, não, tem um livro Antes o Mundo Não Existia, então eu não posso falar, porque eu não conhecia as outras referências. Eu digo, eu não posso falar que esse é o primeiro livro, porque tem Antes o Mundo Não Existia. E a reportagem do Fantástico falou, só que Antes o Mundo Não Existia foi transcrito pela Berta Ribeiro, que é uma antropóloga, não foi escrito pelos autores. E aí isso deu uma margem para dizer, então, que esse livro seria o primeiro. Por conta disso, o Fantástico me deu um tempo, passar no Fantástico é uma loucura, né? E aí o Fantástico fez a matéria na aldeia de Crucutu, falando sobre o livro, essa parte. Na sequência, o Jô Soares me chamou. E na época o Jô Soares tinha um programa no SBT que também já estava de grande audiência. Então isso promoveu assim realmente uma ampla divulgação
desse projeto inicial, naquela época, né, em 94. Em virtude desse sucesso, nós achamos, eu digo eu, Daniel, o Ailton, mas eu conversava muito com o Daniel, falei, a gente tem que aproveitar esse momento, vamos estimular que outros parentes possam também escrever as suas histórias. E eu tinha uma ideia sonhadora de criar uma editora indígena. Acabei, inclusive, divulgando isso para a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo me procurou e eu disse, não, eu publiquei, mas nós, no meu grupo de amigos, né, meus parentes, nós temos uma ideia, então eu tenho um sonho de criar uma editora indígena, e a Folha de São Paulo publicou isso, vai sair um editor indígena, né, que nunca saiu, na verdade, porque eu era um maluco, né, um sonhador. Só que o Daniel, com muita a palavra é persistência, a médio prazo, foi articulando, foi construindo uma relação com vários parentes, e com o tempo, através da relação do Daniel com alguns parceiros, e principalmente da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, realmente esse sonho foi, pouco a pouco, se materializando, né? Porque o Daniel foi o grande articulador e estimulador do surgimento de muitos parentes. Agora, antes de nós, já havia a Eliane Potiguara, que já escrevia poemas, já lançava poemas, né? E já tinha lançado, se eu não me engano, alguns poemas. No entanto, o fato da mídia, na época, ter dado um foco de atenção para Todas as Vezes que Dissemos Adeus, né? E depois, logo em seguida, veio o Daniel com o Coisas de Índio, esses livros ficaram um pouco como uma referência. Mas, mais do que referência, a ação do Daniel, a ação paulatina, de articular, de chamar, de convocar, de reunir parceiros, tanto que pudessem oferecer suporte, como os parceiros, nossos parentes, para produzir conteúdos, com o tempo, realmente foi um tempo... aí a gente tem que contar aí mais de uma década. Com o tempo foi-se, então, configurando realmente uma rede, né, de escritores indígenas. Né? Mas a história mesma é essa. Eu não tinha essas referências que você disse, né, de literatura indígena. A referência que eu tinha realmente foi o Antes o Mundo Não Existia. Né? Era a única referência que eu tinha. Para quem não sabe, o Antes o Mundo Não Existia foi publicado em 1980, né? Uma década antes, 1980, por uma editora privada, que foi a Editora Global. Né? Então, ela teve, eu acho que a distribuição dela foi muito maior, né, do que essas dos outros parentes que eu te falei, assim, que são por editoras menores, ou então pelo governo federal, então, que vai distribuir esse livro assim, para uma rede muito específica. Quando eu encontrei o Marcos Terena encontrei Marcos Terena agora no último encontro dos escritores, eu falei, Marcos Terena, republica o teu livro, por favor, é muito importante para a história indígena. Ele, mas aqui eu tinha dado os direitos para esse meu amigo que me ajudou a publicar e tal. E Os Cidadãos da Selva é de 1992, e ele é bastante político, sabe? Sim. Então, eu gosto de resgatar, foi por isso que foi uma surpresa eu ter conseguido comprar esse livro, que me deu um nó na cabeça, porque ele não tem ano. Aí eu ficava virando as páginas e cadê o ano para esse livro? Não tem ano. Justamente por ele ter sido feito por uma empresa que não é editora, não tinha essa coisa de editora, eles... e outra, agora eu estou lembrando, na época eles queriam lançar junto com o lançamento também do produto. Então, e eles tinham um prazo pequeno para lançar, então não tem dados catalográficos, não tem ano, não tem nada.
Sim, algumas referências colocam no início da década de 90. E aí, Cacau, ia até te falar, né? Porque é dor de cabeça. Aí não tinha um ano no livro. Aí nesse livro, tu falou que esse livro foi publicado em 93. Aí na edição dele foi em 94. 94. Prefácio. Aí a gente finalmente chegou à conclusão que foi 1994. Sim. Mas foi uma novela até chegar esse ano. Até chegar a esses dados, né? E parte dessa novela, justamente esse exemplar que você tem não vai existir mais. Porque justamente ele foi lançado assim, ele foi feito às pressas por uma empresa e não por uma editora, correndo contra o tempo para que fosse lançado junto num determinado evento. Então não saiu a catalogação dele, né? E depois que ele foi lançado, a empresa chegou com os fotolitos, eu disse até para fotolito, quer dizer que eram as chapas para impressão, e falou assim: tome as chapas, quando acabar essa edição, você pode chegar numa gráfica e pedir para reimprimir, os direitos são todos seus. E aí eu olhava aquelas chapas assim, eu guardei aquelas chapas por anos. Quando eu fui imprimir, quando eu fui levar numa gráfica, a gráfica falou assim: meu caro, a gente não usa mais esse sistema há muito tempo. Não vai dar para imprimir com essas chapas. A gente usa outro sistema. E nunca mais ele foi reeditado dessa maneira. Até passado o tempo, a Trion, né? A Trion, que é de uma grande amiga também, que é da Ruth e da Renata Ramos, né? Uma editora que não é nem especializada na temática indígena, nem na literatura, é uma editora mais focada em livros de autoconhecimento. Ela teve o desejo de republicar e fizeram essa edição aí, que também é maravilhosa, primorosa, né? E ela saiu bilíngue, essa edição, porque na época eu tinha sido chamado para fazer uma série de palestras lá na Unesco. E eles falaram: por que não lança então lá também você vai para a Unesco, aí faz o lançamento lá na Unesco e faz o lançamento em São Paulo. Então ele saiu bilíngue. Sim, muito legal. E você sabe que acaba sendo um dos textos assim mais estudados lá fora. Tem um pesquisador chamado Samuel, eu acho que é Samuel em português, e ele estuda em Miami. E quando eu encontrei, então, agora, nesse último encontro também, ele falou que estava estudando uma obra, e aí ele falou que era essa obra, né? Tanto que recentemente... Sim, aí recentemente ele publicou um artigo e aí citou ela. Até posso te encaminhar depois, né? E aí, o fato de estar publicado em inglês também, né, acaba sendo mais estudado, né? Que é uma das estratégias, assim, do Daniel também, de publicar em inglês, de alguns outros parentes também, para ser conhecido fora, né? Não, eu lembro que, na época, a Ruth, né, a editora, né, da Trion, sugeriu o inglês justamente para oportunizar a minha ida lá. Eu fiquei durante um período de tempo dando algumas palestras e participando de um grande seminário lá na Unesco, né, justamente focado com essa questão da relação da educação com culturas e valores. Foi um momento bem rico, assim, né, de oportunidades, né, de difundir, né. E essa é a história desse livro, né. Quando o Daniel publicou Coisas de Índio, acho que pela Companhia das Letras, também foi um momento muito auspicioso, muito primoroso, assim, para imprimir, assim, né? E foi um choque muito grande na sociedade, Julie, na época. Para você ter uma ideia, nessa época, até o meados dos anos 90, mas com muito mais ênfase nos anos 80, a ideia de índio que se tinha, e mesmo assim, nós tivemos uma grande liderança indígena a nível nacional, que era o Mário Juruna, em 94, 80 e
84, foi deputado, entre 84 e 86, não me lembro, mas acho que 84, nós recebíamos convites, eles, né, para falar fora do Brasil, e o governo brasileiro não deixava, alegando que o cidadão indígena não tinha condição de viajar para fora do país. Foi uma luta incrível, assim, para fazer com que nós tivéssemos fluxo, liberdade de ir e vir, né? Alguns anos depois, o Álvaro Tucano também foi convidado para falar fora do país, e houve uma organização de lideranças, de pessoas, de antropólogos e tal, para fazer com que permitisse que ele fosse para fora do país, né? Isso tudo antes da Constituição de 88. Então, foi uma luta incrível, assim, teve que sair assim na base assim de um esforço muito grande, de um contingente da sociedade, né, que reuniu especialistas, antropólogos, pessoas da área de direito, fazendo um esforço para possibilitar que nós tivéssemos direito de expressar com a nossa própria voz as nossas questões. Então, quando sai, todas as vezes que dissemos adeus, ainda mais dentro do valor que foi dado, né, da exposição que foi dado na época, isso causa um impacto muito grande na sociedade da época, mas também foi a abertura para, pouco a pouco, muitos dos nossos parentes, que hoje são grandes líderes que vieram depois, terem assim, vamos dizer assim, essa condição. Tem uma expressão que eu tenho escutado falar, que as pessoas dizem, né, que é o lugar de fala. Então, essa condição de ter o seu lugar de fala mais respeitado, porque não existia isso. Até o Terra dos Meus Povos, até Coisas de Índio, não existia isso. O Terra dos Meus Povos já vem em 98, aí já estava mais afrouxado, mas não existia isso. Então, de alguma maneira, a literatura indígena foi uma ferramenta, foi uma espécie de... como é que é aquela ferramenta que você força a porta assim para abrir, aquela ferramenta de ferro, eu esqueci o nome, né, que você pega assim um pé de cabra. Foi um pé de cabra para abrir as portas para que nós fôssemos mais ouvidos, né? E quando eu, Daniel, Ailton conversávamos sobre literatura, sobre esse veículo, né, esse canal, a gente tinha uma certa noção de que ela ia servir para isso mesmo, ia ser mais uma ferramenta para a gente poder abrir, porque quando você publica que seja 100 livros, 500 livros, 1000 livros, que seja, são essa voz multiplicada por 100. Coisas que nós fazemos oralmente, indo de escola em escola, praça em praça, a gente já deu palestras em praças, né? Então, o tempo que a gente leva para cobrir vamos dizer assim, uma faixa de público que um livro... Era esse o nosso pensamento, que um livro leva, o livro é muito mais rápido, né? Era muito mais rápido. E a outra questão é o fato do valor, né? A questão do livro e da literatura, de um ponto de vista para a sociedade não indígena, né? Na mentalidade da sociedade não indígena, implica, de certa maneira, numa determinada autoridade, assim, né? E isso, de alguma maneira, a gente sabia que poderia nos favorecer, né? Para alguns círculos, né? Essas ideias nós já tínhamos, assim, né? Então, esses livros são marcantes por causa disso. Uhum.
Você sabe que, então, eu queria mostrar rapidinho, porque eu não sei se eu mostrei, né? Essa é a segunda capa, então, do Todas as Vezes que Dissemos Adeus. E eu queria te perguntar se a matéria feita naquela época, né, essa grande vitrine, que acabou vendendo todas as obras, ela foi respeitosa ou ela foi feita mais no sentido de um escritor índio na sociedade? Né? Porque... Lá no início? Isso. Os primeiros colaboradores, os primeiros comunicadores assim que nos procuraram, foi com muito respeito, né? Foi com muito respeito. Eu queria assim contextualizar um pouco assim, na época, Julie, nos anos meados dos anos 80, entre 86 e 7, nessa época que nós conhecemos até o ano de 94, da publicação desse livro, existia em São Paulo uma coisa chamada Embaixada dos Povos da Floresta. O que era essa Embaixada dos Povos da Floresta? Era um espaço que originalmente se situava num lugar, num prédio público, que é a Casa do Sertanista, lá em São Paulo, no município de São Paulo, que o Ailton Krenak era o grande embaixador, ele era o coordenador. Na verdade, era uma casa, uma casa tombada pelo patrimônio histórico, essa Casa do Sertanista, que era um lugar que foi usado para prender índios no século XVIII, XVII, que a prefeitura transformou no espaço cultural e convidou o Ailton para ocupar aquele espaço. O Ailton transformou o lugar de prender índios numa embaixada, num lugar para receber parentes e esses parentes pudessem falar. Né? Então, o Ailton levou nessa casa os Chavantes, os Yanomami, enfim, vários líderes, né? Raoni, e através desse trabalho do Ailton Krenak, nessa Embaixada dos Povos da Floresta, já existia um círculo de pessoas que, de certa forma, tinham um respeito pela causa. Né? Pessoas, o Max Terena, tinha falado várias vezes lá, o Álvaro Tucano, o Davi Yanomami, né? O próprio Ailton, né? Como mediador, né? O Julio Ailton tinha um programa na Rádio USP, né, nessas épocas, chamado Programa de Índio. Maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. O Ailton foi o grande, né, também o grande representante, o grande comunicador, assim, que abriu esse espaço. Então, quando chegam esses livros, que era algo inusitado, nós tivemos a oportunidade de sermos acolhidos por alguns meios de comunicação de uma maneira bem respeitosa. E depois, claro, sempre tem depois, à medida que vai expandindo, há o conflito, né? Há a negação, né? Mas isso a gente já está acostumado. Né? Sim, porque eu te pergunto isso porque no século XXI, 2017, 2020, há pessoas que se chocam, né, com a existência de indígenas enquanto escritores. E aí você sente, sabe, a força da história oficial, né, sobre a vida, né, e a atuação dos indígenas. Então, é um longo caminho até a gente explicar, sabe, todo o apagamento, todo o que foi o projeto de integração, a nossa luta contra a assimilação e o direito, né, às tradições, à língua, à memória. E aí que é uma das obras que eu sempre indico, né, para quem está começando, é a tua obra, porque ela é uma obra para um público mais adulto também, né? Ela é uma obra autobiográfica, ela é muito poética, né? Para mim, eu quase vejo uma prosa poética aqui dentro da obra. Tem o Daniel uma vez falou, quem fez a introdução do Daniel na coleção Tempetá, acho que você não podia, né? Porque quem faz é você, a introdução. E aí o Idjahuri me chamou para fazer a introdução dele.
E eu fiz, né, a introdução do Daniel. E aí, quando eu cheguei pro Daniel, eu falei, Daniel, não tá a mesma coisa que o Kaká, né? Porque o Kaká, ele tem um jeito de se expressar que é muito poético. Eu nunca vou conseguir chegar lá. Aí ele olhou pra mim e falou, Júlio, porque tu sabe, né? O Kaká é um poeta. Só isso. Nenhum consolo. Aí eu fiquei Não, esperando um tempo. Depois, né, da mágoa já ter se sentado em mim, ele falou, não, mas tu é acadêmica, né? Então tu consegue traduzir os meus ideais acadêmicos, então pode publicar. E é aí que o texto do Todas as Vezes que Dissemos Adeus é também uma grande revisão à literatura brasileira. Né? Você toca lá no José de Alencar, em Peri Iracema, você toca no romantismo do Vitor... como é que é? Do pintor, né? Que pinta... O pintor romântico, esqueci o nome dele, Vitor Meirelles, se não me Vitor engano. Meirelles. Isso. E aí, essa então, sabe, uma grande possibilidade de pesquisadores, professores, né, utilizarem tua obra em cadeiras de literatura brasileira para a gente pensar uma outra perspectiva, né, também privilegiando a literatura, pensando numa literatura brasileira de forma mais democrática. Então, eu super recomendo a obra, né, aqui, quem tiver interessado. Não sei que barulho é esse. E aí, Cacá, tem uma coisa muito legal. Uma coisa muito interessante que eu queria falar contigo, porque a gente chega, então, em 1998. Aqui a gente já passou, né? 1994, Todas as Vezes que Dissemos Adeus. 1996, Histórias de Índio, também por uma grande editora, que era a Companhia das Letrinhas. E aí, em 98, quando a gente chega com a Terra dos Mil Povos, né? Que é essa daqui. Essa aqui é da 4ª edição, História Indígena do Brasil contada por um índio. Tem nessa dedicação, nessa apresentação que tu fala, uma coisa que me sensibilizou muito e me fez pensar, né? A questão da oralidade e então, da aquisição da escrita e da publicação como ferramentas. Você fala assim, aos 4 cantos sagrados, a terra, a água, o fogo, o ar e a chama de 3 fogos, e as árvores que se ofereceram em sacrifício para que estas palavras pudessem ser impressas. Tu já falou da questão do instrumento, né? Uma voz indígena multiplicada por 100, uma voz indígena multiplicada por 1000. Né? E aí eu queria especificamente falar, né, dessa produção, assim, que para mim é também uma forma didática, um manual didático a partir da perspectiva indígena, para você repensar a história. Né? Me fala um pouquinho da produção desse livro, então, o que te motivou a fazer ele? Então, né, depois de Todas as Vezes que Dissemos Adeus, que em 94, que eu achava que era 93, né, coincidiu justamente nessa época, entre 94 e 95, eu conheci também lá na aldeia, me chegou um certo dia 3 caciques do povo Craô e um antropólogo. O povo Craô é um povo que reside no Tocantins, né? Na margem do rio Tocantins. E eles chegaram para mim e falaram assim, parente, nós estamos vivendo uma situação muito ruim lá no Tocantins, lá na nossa aldeia. Tudo que a gente planta sumiu e a gente quer recuperar as nossas plantações tradicionais. E nós estamos produzindo um vídeo. E como você está aqui em São Paulo, a gente gostaria que você nos ajudasse a divulgar esse vídeo para esse povo aqui. E eu falei, nossa, isso para mim é uma honra. Eles falaram, então convido você a conhecer nossa aldeia, nosso povo, para conhecer melhor, né, a nossa história, para nos ajudar depois. Eu fui até o Tocantins e não queria mais sair de lá. E quando eu conheço a aldeia dos Craô, quando eu conheci os parentes Craô,
eu fui ficando, e os Kraô têm uma força, têm uma presença de manifestação dos seus valores, da sua cultura, no seu dia a dia tão forte, tão poderosa, que através deles eu compreendi o que é o sacrifício de um ser para outro ser, numa caça. Num determinado momento em que os Kraô iam caçar e um bicho lá para fazer uma celebração, e os Kraô, para que eles pudessem caçar e me chamaram para ir junto, eles fizeram quase uma noite de orações e de cantos pedindo já o perdão e agradecendo por aquele ser, que aquilo mudou dentro do meu coração a minha relação justamente com os reinos. Eu falei, nossa, nós vamos nos alimentar daquela caça, e os Kraô já estão, antes mesmo de conseguir a caça, já pedindo perdão, mas que é para atender uma necessidade da comunidade e manifestando o desejo de que o espírito daquela caça se elevasse. E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei alguns anos, né, convivendo, indo e vindo, na relação com os Kraô. Quando eu escrevi o Terra dos Meus Povos, eu falei, gente, quantas árvores tombam, né, para milheiros de livros. Nossos ancestrais árvores, né, nossos bisavós árvores, reino vegetal. E aí eu quis deixar isso registrado, agradecer o reino vegetal que tomba, né? Mas o desejo de que o sacrifício deles não ia ser em vão, que aquela morte ia servir para transmitir uma voz. Então eu quis abrir o livro assim, foi inspiração vindo dessa minha convivência com os Kraô, meu aprendizado com os Kraô, né? E nesse livro, né, A Terra dos Mil Povos, a minha ideia já é me dirigir ao público que o Daniel é especialista em dirigir. O Daniel se relaciona muito bem com esse público. O Daniel é um educador, ele é um professor de primeira. Quando eu conheci, ele já era professor, ele tem uma empatia maravilhosa, né, com jovens, com crianças, né, com os colegas também, educadores, né? E aí, esse livro já foi direcionado para também esse público. E aí eu quis, como eu conheci os Guarani, conheci os Kraô, conheci os Camaiurá, os Chavantes, e eu tinha coletado dentro de mim várias memórias de ensinamentos desses povos, que eu falei, não, eu vou falar desses 1000 povos que nós somos desde milênios, né? Foi essa também a inspiração, né? Como um complemento mesmo, porque ao trabalho que o Daniel já desenvolvia com a literatura, né, infanto-juvenil, com esse público, né? E então foi como essa complementariedade que saiu, que nasceu até dos Mil Povos, e com o intuito de tentar alargar na mentalidade daquele que estuda a ideia de quando o Brasil nasce. O Brasil não nasce em 1500, né? Ele vem de muito tempo. E eu quis passar isso de uma maneira que não fosse tão vamos dizer assim, metódica, no sentido de teórica, que fosse passar com o coração, porque essa maneira metódica, essa maneira de pesquisar em livros e dar informações mais mastigadas, é algo que eu queria manter o máximo possível o jeito, né, que um parente contaria, por exemplo, né, pelo coração, trazendo essa memória do coração, que é como eu escuto os contadores, né, das comunidades. Né? Então foi nesse jeito que foi tentado nascer, né, foi pensado assim o Terra dos Mil Povos. Sim, eu acho que tu conseguiu sim transmitir, eu senti muito esses ensinamentos, porque são narrados, né? É um jeito diferente de contar. Então,
Aqui eu aprendi que os ancestrais, que são as estrelas, o céu, a terra, Sim. né, que criam a humanidade. E quando a humanidade é criada, é que nasce o tempo. Meu Deus, genial isso! É E muito. além disso, Cacá, tem uma coisa muito legal assim para a gente pensar na teoria da literatura indígena, né? Porque quando a gente pensa em povos, os povos originários, nos povos indígenas, a gente pensa exatamente nisso que eu te falei, oralidade. E aparentemente para a sociedade nacional, para a sociedade dominante que não é indígena, né? Oralidade tem o sinônimo de ágrafo, que não tem escrita. E aí tu vem aqui e apresenta, né, um termo, uma expressão chamada grafia-desenho, que é toda uma linguagem de símbolos que Sim. está presente no cesto, no corpo, na pedra, né? Fora a leitura da mata, né, o bater de asas do pássaro, fora isso, estou falando mais dessa escrita. Tu chama de grafia-desenho e a Janice Thiel vai chamar então de uma escrita pictoglífica, né, que é essa escrita de Sim. grafismos e tal. Então é muito importante, assim, eu tenho deixado, já faz um tempo que eu abdiquei o termo, né, ágrafo dos meus artigos, porque eu não considero, né, eu acho que essa escrita dos povos indígenas, ela existiu e existe, né, uma pintura guarani no rosto não é só uma pintura, ela tem uma Sim. mensagem ali, ela Uma vai indicar mensagem. se a moça é solteira, se está cortadinho, talvez a moça seja casada, né? Então tem toda uma linguagem que eu sou analfabeta Sim. porque eu não vou saber ler, né, Sim. aquilo. Então eu acho que é uma forma talvez de a gente começar também a mudar essa linguagem quando a gente se dirige, né? Eu acho que ágrafo Uhum. não é mais um termo adequado para a gente pensar sobre a Sim. oralidade. Sim. Eu uso algumas expressões que parecem que é poesia, mas não é poesia. Essa expressão grafismo, né, grafia, desenho, quando eu conheci o Javaé, o povo Javaé é um povo que mora, quando eu conheci, morava numa ilha, e mora ainda, numa ilha ali também no Tocantins, né? Eles são irmãos, assim, parentes irmãos, assim, dos Carajá. Então, na primeira noite de convivência com os Javaés, a esposa do cacique, Darcy, me pediu o braço, para estender o braço, eu estendi o braço, e ela começou a fazer uma pintura no meu braço, uma pintura que ocupava quase o braço inteiro, um desenho maravilhoso. E enquanto ela fazia aquela pintura, ela foi dizendo o que significava cada pequeno desenho, bolinhas, triângulos, sequências, círculos dentro de círculos, e foi se formando um desenho. E enquanto eu ouvia ela, eu pensava, ela está escrevendo, né, no meu corpo. E eu olhava, quando eu olhava para eles, para os javaés, todos pintados, falei, olha, é assim que eles fazem também literatura, não é só essa oralidade de falar, né? Mas a literatura, a expressão literária, se dá nessa escrita desenho, né? E o que é chamado de grafismo indígena é uma escrita, né? Uma escrita complexa, profunda, ela é icônica, né? Ela é tão complexa quanto aqueles hieróglifos do Egito. Uma imagem remete a determinadas interpretações profundas, né? Quando a esposa do cacique Darcy falava do que significava um determinado símbolo, desdobrava-se assim para explicar aquele símbolo. São conceitos profundos, complexos. Então, foi ali que eu entendi que muitos nossos parentes fazem literatura com o corpo, né? O corpo é um livro vivo, né? E faz aquelas pinturas corporais, né? E cada um tem a sua. Os Craô, os Carajá, todos os povos, né? Fazem, né? E daí eu peguei e utilizei como expressão, né? Sim, eu ia falar.
Essa daqui também. Tu também tem uma muito que é bem similar a essa do firmei o compromisso de traduzir da vermelha escrita pintura de meu corpo, né, para o branco corpo desta pintura escrita. Então, essa pintura que está no corpo, né, está na tradição, então Sim. vem para o livro. Eu sou fã do Kaká. Sim. Mas realmente são inspirações vindo direto dessa minha convivência com os parentes, sabe? Sim. É de uma riqueza. A pintura corporal, Julie, não sei se você teve a oportunidade de conhecer o livro Grafismo Indígena daquela antropóloga, Lux Vidal. a Lux Vidal. Se, é, é de uma riqueza essa escrita a corpo, de uma riqueza maravilhosa, incrível, profunda, assim, complexa, assim, né? Exige um exercício realmente assim vamos dizer assim, de apreensão que não passa pela racionalidade, então passa por um outro lugar, e esse outro lugar que passa de nós, é um lugar que só é possível traduzir de uma maneira poética, né? Porque, na verdade, quando a gente traduz, a gente reduz muito. Os ensinamentos estão presentes num corpo pintado. A gente realmente reduz bastante, né? Os sentidos, os significados, né? Os craô, as pinturas dos craô, por exemplo, remetem ao momento em que o mundo é criado e à manifestação do feminino e do masculino. A tradução vai lá, conecta com a origem, né, arquetípica de cada nação, de cada alma, de cada povo. É um negócio riquíssimo, é uma coisa incrível realmente, né, muito poética. Então, a poesia acaba sendo uma das melhores maneiras de traduzir um pouco essa riqueza, né, que é o que o Daniel também faz com alguns trabalhos deles. Eu falo Daniel, né, mas na verdade eu li muitos livros e muitos parentes. E praticamente todos que eu li trazem também esse jeito poético de narrativa, né? Porque não dá, não, a impressão que eu tenho também é que não dá para ser de outra maneira. Me parece que deve ser porque são narrativas que vêm de uma civilização que é centrada na alma, sabe? Que é centrada numa dimensão de nós todos, né, índios e não índios, numa dimensão profunda mesmo, numa dimensão de alma, né? Eu quero aproveitar também, já que eu falei da escrita, do ágrafo, né, e da grafia desenho, também para pensar num outro, né, numa outra possibilidade de se referir ao mito. Né? Aqui nesse livro você fala uma coisa muito legal e alguns outros parentes já têm chamado a atenção, né, para reflexão sobre o termo mito. Inclusive, o Álvaro Tucano até sugere não chamar mais de mito, né? Ele sugere chamarmos de histórias da humanidade, porque esses conjuntos de narrativa, em verdade, são isso, são as histórias de cada humanidade, né, de cada grupo humano, Sim. e dos diversos, que hoje a gente conhece 305, mas a gente sabe que tem mais, porque tem os chamados isolados, né? Sim. Daí você fala... então, assim, para a gente pensar nesses conjuntos de narrativa como histórias desses grupos mesmo, né? E aí você fala, assim, uma passagem muito bonita que você diz, né? A essa memória cultural dos grupos indígenas, os historiadores acabaram dando o nome de mito. E registraram muitos deles, né? Mas eles expressam não uma invenção de um povo, mas uma voz distante no tempo que tenta traduzir aproximadamente fatos, ocorrências, transformações, mutações do homem, da natureza, antes e depois do tempo. Né? Então... Sim, sim. A palavra mito
para a sociedade não indígena, ela ganhou inúmeras distorções. Uma dessas distorções é mito igual mentira, Uhum. né? Aquilo é mito, quer dizer, é uma mentira, é uma invenção, é uma distorção da palavra mito. Em algumas linhas de pensamento, por exemplo, na área da psicologia, particularmente na psicologia junguiana, já resgata um pouco o sentido de mito, não como uma mentira, mas como uma memória arquetípica de algo, né? E não trata assim também como mentira, né? E as histórias de origem da humanidade que cada povo tem, que o Álvaro se refere, é justamente isso, são memórias, não de fantasias, mas são memórias de fatos que se fazem tão distantes no tempo e espaço que a narrativa, a narrar esses fatos, só o fato de narrar, ele já se torna um pouco sombra do que realmente foi, né? Mas, mesmo sendo sombra do que realmente foi, nos aproxima dessa origem, né? Então, de alguma maneira, eu quis levar para quem estava lendo essa ideia, né? De tentar procurar entender dessa maneira, não como esse mito fictício, né? Que, que a palavra sofreu enquanto distorção, né? Foi essa a ideia, né? O Kaká, agora entrando numa área bastante minada e bastante polêmica, tá? Tá. Você diz que a literatura indígena, né? Os povos indígenas são tradicionalmente literários, né? Porque os contadores de histórias têm tem toda essa bagagem. E aí o Ailton Krenak vai dizer que os povos originários, eles são todos artísticos também, né? Essas categorias, né? Separadas na nossa sociedade é uma invenção da sociedade moderna, mas, né? Então eles contam histórias, eles pintam, esculpem, né? Tem todas essas funções, exercem essas funções que na sociedade seria classificado como pintor, escultor, né? O contador de história, literato. E na literatura indígena, né? Então, se os povos são tradicionalmente literários e artísticos, você diz que o que faltava para dialogar, né, com esse impresso e esse publicado era aprender a escrita alfabética, e a gente pensa, né, nessa escrita que nós temos como alfabética, como um instrumento mesmo. A partir do momento que eles começam a aprender a escrever, eles começam então a trazer as suas histórias da oralidade, né, para o mundo impresso. Como que você vê então, né, a base da literatura indígena, a matéria da literatura indígena? O que é a literatura indígena? Então, essa reflexão que você faz é algo que eu também tenho feito já há bastante tempo. Na né? verdade, ela é sua. Eu tô só aqui, ela é totalmente sua, né? A escrita como instrumento. E o que eu consigo compreender, né, nessa reflexão, também muito com meus parentes aí, amigos, né? Com Daniel, com o próprio Ailton, com Álvaro, o que acontece é o seguinte: a sociedade não indígena é uma sociedade centrada numa visão de mundo segregacionista, né? Uma visão de mundo que segrega, que divide, que separa, que discrimina, né? Não estou falando aqui no sentido de... Não estou querendo usar esse termo, nem no sentido de acusar, nem de julgar, mas no sentido assim, né? É uma visão de mundo que tem a necessidade de colocar tudo em caixinhas e separar os conceitos e, enfim, até numa tentativa de colocar, de se organizar dentro
dessa diversidade de conceitos, né? E, no entanto, acaba levando isso para outros lugares também de discriminação e de segregação, que entra em âmbitos aí ligados a paradigmas também, crenças, né? Mas, basicamente, a visão de mundo da sociedade indígena, ela se sustenta nessas premissas. A visão de mundo dos povos indígenas, de um modo geral, já se sustenta numa época, e aí eu digo que é uma coisa de época, porque a não indígena também, eu acredito que lá no início dos tempos poderia ser assim, eu acho que era assim. Então, a sociedade, a visão de mundo da sociedade indígena se sustenta numa época tão remota ainda, tão antiga, que era uma época que não havia necessidade de divisão, de segregação das artes, por exemplo, da ciência, da religião, né? Se você pega assim, numa aldeia, o sujeito que é o escritor, o contador de história, o orador, o literato, ele também pode ser o médico, ele é o xamã também. E ele também é o cientista, ele é o que analisa, que estuda, que verifica, e ele também é o educador, e também, entendeu? No modo de vida dessas culturas, não há essa separação ainda. E talvez isso seja a grande, vamos dizer assim, a grande contribuição, uma das, né? Tem outras também, mas uma das grandes contribuições que a cultura indígena possa oferecer como reflexão para a sociedade indígena. Porque, como ela não segrega, né? Então, o contador de história usa a história também como uma medicina, né? E usa também a história como um professor, né? E usa também, essa história serve como fonte para, através dela, analisarmos, refletirmos sobre questões desde éticas até crenças. Então, uma história dentro de uma comunidade, quando ela é narrada, ela abrange todas as artes e além das artes, né? Alguns dizem que os contadores de histórias do passado eram xamãs, eram curadores. Não é do passado, ainda é assim, né? Ainda é assim, porque essa visão do mundo não é separatista, né? Não segrega, né? No seu pensar, né? Então, isso talvez reafirme o que o Ailton disse aí também, né, há algum tempo. Um parente escreve pintando no corpo, e também na sua oralidade já tem uma literatura, né? A antropologia teve a necessidade de dizer que essa arte de narrativa mais próxima da literatura é oral, né? Mas, na verdade, para nós não é oral, ela é um conjunto do todo, ela é vivencial, ela é uma experiência que acontece dentro de qualquer área, vamos dizer assim, se a gente fosse dividir, né? E realmente eu já vi pajés, né, usar histórias para curar crianças, curar velhos, curar homens maduros, né? Curar de depressão, curar de desânimo, curar, inclusive, de doenças de enfermidades físicas. Tal poder que tem uma história, né? Então, quando a gente... muitos, por exemplo, muitas pessoas criticam, e já me criticaram no passado, assim como o Daniel, que o Daniel, o Kaká, não é mais índio porque ele escreve.
porque índio não pode escrever, índio não escreve, né? Então essa lógica é a lógica de uma sociedade segregacionista, entendeu? Divisão de mundo nessa coisa. Se não está dentro daquela caixinha que eu construí no meu sistema de crença, então não é. Né? Na verdade, eu creio que isso é uma das principais causas de conflito entre esses dois mundos, entre essas duas civilizações. Né? E a gente procura, através da literatura, diminuir o máximo possível, oferecendo, né, justamente o que é essa visão de mundo, né? Que os parentes todos oferecem, né? Ô, Cacá, tem uma outra questão também, né? Que isso que você falou já é uma. Se escreve, deixa de ser indígena. E claramente, né, esse discurso da integração, você vê que quem está professando esse discurso está, né, se referindo ao discurso da integração imposto, né, por vários governos no nosso estado nesses 5 séculos de história. Que, inclusive, entre alguns parentes é preciso descolonizar, né? Porque, de alguma forma, esse discurso branco chegou lá na aldeia e ele acreditou, né? E também é preciso descolonizar. E a outra questão de usar literatura, de fazer literatura, é pensar, mas está usando gêneros literários, né? Da literatura ocidental. Então, por que ela é indígena? E aí a gente chega bem aqui nessa tua obra que tem exatamente o termo fábulas, das quais são chamadas as narrativas indígenas, né? Como que tu vê essa relação, assim, entre fábulas... esse livro é maravilhoso. Super adorado, né? As fabulosas fábulas de Iauareté. Como a gente pode pensar, então, nessas narrativas indígenas, né? Como narrativas, assim, que são verdade para um povo, né? Mas pensar também que elas podem ser material criativo da literatura indígena, né? Como que você trabalha com isso? Sim, né? Olha, quando eu estudava na escola pública, num determinado grau lá das séries, nos chegavam pequenos textos para serem estudados, chamados de fábulas de Esopo. Lembra? Você estudou fábulas de Esopo? Fábulas de Esopo. Eu achava esse nome incrível, Esopo. Que nome diferente, autêntico, único, né? Fábulas de Esopo. E aí nós, né, acessamos fábulas dos antigos gregos, fábulas dos árabes, maravilhosas, né? As histórias das 1001 noites, coisas incríveis, poderosas, né? Que transmitem assim, através daquelas pequenas histórias, transmitem para a gente assim determinados sentidos de valores, né, de éticas. E aí eu fui procurar mais o que é fábula, né? E é justamente de uma maneira bem sintética que eu encontrei na época que eu estava vendo, era assim, fábula é uma história que é usada para, através de uma determinada metáfora, transmitir um determinado conteúdo de valores, né? Aí eu fui ver, poxa, os parentes fazem isso o tempo todo. Os parentes fazem a maneira de ensinar os filhos, passar coisas aos filhos o tempo todo, né? Aí voltando naquele diálogo anterior, né, dos contadores, né, de história, dos oradores, o tempo todo, nossa. E aí, na sequência, eu fui descobrir que muitas das histórias, das pequenas histórias indígenas contadas por grandes autores da literatura brasileira, Clarice Lispector, o próprio Guimarães Rosa, né? Sem contar o Mário de Andrade, que é o mais, né, o Macunaíma, né? Que esses nossos queridos autores, eles beberam da fonte de algumas das nossas fábulas, né? E
recontaram dentro do estilo de cada um, né? Dentro de uma qualidade de cada um deles. Eu falei, gente, só que essas histórias, quando as editoras publicam, diz assim, conteúdo histórias de domínio público, de domínio popular, né? Gente, não é de domínio popular. Aí eu fui pesquisar e encontrei coisas incríveis. Eu vi que na Guerra do Paraguai, um determinado general, que eu não vou lembrar o nome dele agora, utilizava essas histórias porque na Guerra do Paraguai teve que levar muitos parentes indígenas para ir para a batalha, para a guerra, negros e indígenas. Então ele usava como estratégia para dominar, quem não conhecia a língua tupi, dominar o tupi, usar fábulas para ser um tema para estudo da língua. Eu falei, gente, então é daí que vem, que começou a ser de domínio popular. Só que tem que trazer essas histórias de novo e colocar no lugar certo. Elas são de origem tupi. E aí que veio Fábulas de Awareté, né? Esse conjunto de histórias, são 17 pequenas histórias, elas eram tidas como de domínio popular. E elas foram contadas por outros escritores, por outros autores, né? E aí eu falei, não, é fábula sim, só que quem produz fábula não é só grego, nem árabe, né? Nossas culturas ancestrais produzem conteúdos que também podem ser chamados de fábulas, porque tem o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Né? E aí algumas pessoas falam assim, tá fazendo uma adaptação, porque índio não escreve fábula. Não. O que eu quis, de alguma maneira, transmitir aí é que o fenômeno fábula é algo que vem da cultura ancestral como um todo, de cultura de sabedoria, de culturas ancestrais, como um todo. Tem fábulas em todas as culturas, né? Na cultura árabe, na cultura grega, nas culturas de sabedoria, né? Na cultura hindu, toda a cultura hindu é construída através de um sistema complexo de inúmeras centenas de milhares de fábulas que vai compondo o organismo e o conteúdo da visão do mundo daquela civilização. Todas as culturas, aí eu percebi que todas elas, as culturas de grande sabedoria, se utilizaram disso que hoje nós chamamos a palavra fábula para estruturar o seu sentido do que quer dizer da sua visão de mundo, do seu, vamos dizer assim, seu sistema de crenças, assim, mas é mais do que isso. Porque fábulas nos fala de valores, né? De coisas assim, que são importantes assim, a gente, né, conectar, né? Principalmente na passagem do velho para o novo, né? Do professor para o aluno, do pai para o filho, né? Do mais velho para o novo. Genial, tô apaixonada. E para quem não sabe, o prefácio ainda, né, já te pega no laço quando ele fala histórias para boi acordar e onça dormir. Totalmente contrário do que a gente está acostumado. E que fala das onças, né? Nossa, várias histórias aqui que tu falou são isso mesmo. Desde gostar de si mesmo, né? No caso da Camacuã e a onça, para que o outro também goste de ti, né? Ou de você estar satisfeito consigo mesmo, né? E enfrentar as coisas com coragem. São maravilhosas. Até tem o Demetrios aqui que está nos acompanhando, falou que está lendo para o filho dele, sabe? As histórias. Agora, esse livro tem um segredo que, para os estudiosos de literatura, eu me inspirei no Júlio Cortázar, na estrutura do que ele foi escrito, naquele livro Jogo da Amarelinha. Porque se você ler esse livro da primeira à última história, você vai ter uma história só. Que é quando ele cai no buraco, né? E aí você vai ter uma história só.
se você lê as histórias ímpar, pular as histórias, você vai ter só histórias de onça. E a personagem é uma história da onça AORT. E se você ler fragmentado aleatoriamente, cada história é uma história em si. Que E eu me massa. inspirei no jogo da amarelinha. Ah, que legal, vou escrever isso, né? Posso escrever? Ou é Sim. segredo? Não é mais segredo, eu contei. Não, depois repara como é que ele foi escrito. Mas eu quis fazer essa experiência. Só que o Júlio Cortázar fez isso daí de uma maneira extremamente poderosa, né? Naquele romance, O Jogo da Amarelinha, né? Eu tinha percebido a questão da onça cair no buraco, né? E aí pedir ajuda do Tupã e o Tupã fala calma. E aí, nessa calma em que ela se obriga, né, a se fazer calma, aí vem as histórias de aventura, né? Aí eu pensei nesse formato, porque tu também tem esse outro formato no Todas as Vezes que Dissemos Adeus. E eu só percebi isso na minha segunda leitura, que é chamar o pessoal em volta da fogueira, né? E aí começar a contar a história. E aí o final do livro é também a fogueira se apagando. Meu Deus, Cacá, é genial. E aí eu percebi essa estrutura aqui também. É uma coisa que eu gostava de... e também de um livro do Osman Lins, chamado Avalovara. Se você ler o livro Avalovara, ele tem uma estrutura também de ler saltando ou de ler por páginas, e aí ele numera, leia a página 1, 10, 9, nananana. Ele faz esse jogo também, o Avalovara. A ideia dos Manis no livro Avalovara ela parte de um jogo, como o jogo da amarelinha, de saltar para criar outros efeitos assim na leitura, né? Criar outras histórias dentro dessa história. Aí, gente, ó, deem uma olhada depois, né, para quem está lendo, para Para ver. para quem é um estudioso assim de literatura, compara assim, vocês vão dar boas risadas. Nossa, olha aqui. O Júlio Cortázar e o Avalovara, né? E a dos Manlins. Os manos. E aí, o último livro teu que eu tenho, Cacá, é esse aqui, né? Meu orgulho, que está autografado, inclusive, desse nosso encontro que a gente... o Cacau Heral foi convidado pela Livraria Cultura em Porto Alegre para fazer uma palestra e falar da obra, né, do lançamento também. E aí teve um pequeno número de pessoas que foi lá nesse auditório da Livraria Cultura e eu estava lá na primeira fileira, né? E aí e tu falou um pouco sobre a obra, sobre a filosofia. Essa obra tem um caráter diferente das outras, né? Tem um caráter mais filosófico, de espiritualidade mesmo. Uhum. Tu quer falar um pouquinho sobre? Sim. O Trovão e o Vento, né? Essa obra, ela é um desdobramento de uma outra anterior, que é o Tupantenondé, né? Que é o que eu não tenho, né? E assim, na verdade, o Trovão e o Vento, para mim, ele é um conteúdo extremamente especial pelo fato de que quando eu convivi com os Guarani, dos anos de 82 até 92, uma década, eu visitei muitas aldeias Guarani. E nessa visita a muitas aldeias Guarani, eu digo a você que eu conheci realmente uma das filosofias mais, não tem nem o termo, sagradas, profundas da minha vida. Assim, eu gosto de estudar tradições de espiritualidade, assim, né? Eu tive a oportunidade de estudar alguns livros da cultura tibetana. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, seminários com o próprio Dalai Lama, de ser convidado, os livros de tradições espirituais da tradição hindu, como o Bhagavad Gita, livros assim de uma profundidade grande em termos de narrativa de uma espiritualidade.
E eu descobri, na cultura guarani, que essa cultura e a matriz tupi, da onde ela vem, tem uma profundidade tão rica e complexa quanto essas filosofias. A filosofia hindu, a tibetana, né? E aí, o Trovão e o Vento, eu procurei transmitir isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, tentando puxar por uma linha também, juntar um pouco a linha histórica e trazer essa mística guarani para colocar ela no valor dela enquanto um saber milenar de uma espiritualidade ímpar, cujos conceitos são tão importantes quanto as sabedorias espirituais desses povos, dessas culturas, né? Da hindu, tibetana, e também, claro, tão importantes quanto os livros, as sabedorias ocidentais, né? Como a própria... Não, veja bem, não é que eu estou querendo comparar com a Bíblia, não é a Bíblia enquanto complexidade, que é maravilhosa, profunda, de altíssima espiritualidade. Mas, assim, é também importante, né? E que é mais do que um sistema de crença, né? É uma fala que remonta a mais de 5.000 anos atrás, né? E que tem sido codificada por alguns especialistas, porque ela foi quase extinta no início do século XX, essa sabedoria, né? Houve toda uma tentativa de extingui-la, de tirar, né? De tirar esses fundamentos da alma tupi-guarani, né? Então, eu levei muito tempo para escrever esse livro, né? Eu levei mais de uma década para poder realmente ter confiança para poder colocar esses registros, né? Então, realmente, esse livro para mim é importante enquanto procurar trazer esse valor, né? E a editora Polar é uma editora que ela tem uma tradição de valorizar os saberes espirituais do Ocidente. Então, ela já tem essa preocupação de resgatar esses saberes espirituais do Ocidente, ela faz isso com autores da Europa, com místicos, com grandes místicos que, com o tempo, foram importantes para a filosofia, né? Então, para mim, foi uma honra ter sido publicado pela Polar, inclusive, porque é uma editora que é especializada nesse tipo de literatura, né? Que, na verdade, é uma transmissão de saberes, assim, né? Então, você não tem esse, né? A Águia e o Colibri. Esse não tenho. Esse é o seu último lançamento, né? Eu quero falar rapidamente dele, porque ele aqui, a Águia e o Colibri. Esse saiu ano passado, e esse é um livro que eu escrevi em parceria com Roberto Crema, o reitor da Unipaz, da Universidade Holística da Paz, né, onde eu também sou um facilitador, um educador, né, há mais de 22 anos. A Unipaz fez esse ano 34 anos. O Roberto Crema, além de também um educador, ele é antropólogo, e ele estudou toda a obra do Castanheda, se debruçou durante quase 5 anos na obra do Carlos Castanheda, que é um autor que, por sua vez, por mais de uma década, mergulhou na sabedoria tolteca através de uma pessoa, de uma figura, de um grande xamã chamado Dom Juan Matos. O Dom Juan Matos, ele ensina para o Castanheda toda a sabedoria, toda a filosofia, os princípios da sabedoria tolteca. E o Roberto Crema, quando ele publicou, quando ele terminou os estudos dele, é um conjunto de 12 obras, né, do Castanheda, ele falou: Cacá, eu gostaria muito que essa sabedoria tolteca tivesse junto com a sabedoria tupi, que as duas fossem
fossem trazidas assim ao público. E me fez esse convite. Então, a Águia e o Colibri é uma continuidade. A parte que me cabe no livro, porque somos nós dois, é uma continuidade do Trovão e o Vento, né? Só que já trazendo de uma outra maneira, justamente, a visão, não só a visão de mundo, mas assim, o que é consciência e espiritualidade do ponto de vista de uma tradição tupi, né? A Águia e Colibri traz isso, comparando com a tradição tolteca. E essas duas tradições, vamos dizer assim, têm em comum, historicamente, o fato de que esses saberes têm mais de 5.000 anos, né? Então, esse é o mais recente livro, né, que eu trago, assim, que eu compartilho, né? Cacá, todo mundo amou, eu amei a tua participação aqui. E para encerrar, eu queria te perguntar, né, um pouco sobre essa memória que tu traz, que é a memória do ser som ainda na barriga da mãe, que é uma crença guarani, né? E Sim. quando eu li essa frase no teu livro, né, eu fiquei, caramba, olha que, né? E aí, ao ler A Terra dos Mil Povos, porque tu é bastante didático nessa obra e tu explica essa relação da Mãe Terra, né, como geradora dos humanos, da humanidade, né, e essa vinculação, né, imbricada entre o homem e a terra, né, que a terra um dia ela vai transcender e vai virar a grande estrela mãe. Mas a gente precisa cuidar da terra, né, para que isso possa acontecer. Senão isso, né, é o fim fatal tanto para nós quanto para ela, quanto para nossa mãe. E aí, me fala um pouquinho, assim, dessa relação, né? De ser som na barriga da mãe, de ser filho da Mãe Terra. Isso daí também vem da minha experiência com os Guarani. Um dos saberes mais esplêndidos, assim, da cultura Guarani, né? Dessa matriz tupi, é a afirmação de que nós somos um som, né? Na cultura, na língua guarani, o ser humano é uma palavra habitada, é um som posto de pé, né? Na língua, a palavra que se usa isso é yang, né? Yang significa, ao mesmo tempo, alma e significa palavra, né? E como eu digo para você, né, a cultura já é poética, então não tem como traduzir uma língua como a língua tupi-guarani sem ser provocando fenômenos poéticos, né, uma racionalidade poética. Então, na visão guarani, nós somos um som, né? E o que é esse som que nós somos? Antes de sermos uma entidade corporificada, no sentido de corpo físico, corpo, matéria, forma, na visão guarani, essa forma, ela é vivificada, ela é sustentada por um padrão vibratório, né? Nós somos uma entidade vibratória, nós somos vibrações, né? Isso é o som que nós somos. E isso na época que eu escutei isso, lá se vão décadas, isso entrou para mim como uma verdade incontestável. Nós somos um som, né? Nós somos uma entidade vibratória, uma verdade incontestável. Uma entidade vibratória que se corporificou numa forma. Na tradição guarani, essa forma que nós nos corporificamos vem das forças da natureza, junto também com a mãe e o pai físico. Mas, na verdade, essa forma não somos nós, é a nossa roupa. Nós somos uma entidade vibratória. E eu quis registrar isso, né? Eu quis mostrar isso. Então, quando eu era um som na barriga da minha mãe, né? Poxa, porque nessa época que eu escrevi o livro, eu estava totalmente guarani, eu estava vivendo na comunidade guarani, estava bem. E isso não é uma expressão poética, isso é uma verdade.
né? Mas não é verdade para mim, para nós todos. Nós somos um som, nós somos a entidade vibratória. 10 anos depois que eu escrevo isso, eu fui convidado no ano de 2004, 2003, mais ou menos, na França, para um congresso, para participar de um congresso. E na mesa que eu fui participar, tinha um físico de um lado e um matemático do outro lado. Eu pensei, o que eu estou fazendo no lado de dois cientistas? Né? Isso aconteceu na cidade de Grasse, na França. O que eu estou fazendo nesse congresso de cientistas? E eles me chamaram para falar da visão de mundo do Tupi-Guarani. E aí o físico que estava do meu lado, o professor, falou: eu sou um professor especializado em física quântica e pela física quântica nós somos vibração. O universo é vibração e onda. Aí eu olhei assim e falei: agora eu sei porque eu estou aqui. Os Guarani falam isso há 12 mil anos. E o matemático que estava do meu lado, depois, quando ele chegou na fala dele, gente, eu estou falando isso para você, que é uma coisa assim, que me aliviou profundamente, porque até então, a maioria achava que era um termo poético. E eu dizia, não, é verdade, nós achamos isso, nós somos um som. Aí o matemático, que estava do meu lado, falou assim, sim, e eu estou há anos fazendo essa pesquisa para comprovar, matematicamente, que nós somos ondas vibratórias. Vocês estão me dando um grande alívio, porque eu tenho dito que quando os Guarani falam que nós somos um som, uma palavra habitada, não é poesia, não é jogo de linguagem, é verdade. É isso. A expressão Guarani ela é muito poética, né? É muito poética. Só para fechar, então, a palavra Tupã, na língua tupi, som, significa som no sentido de quando ele reverbera, como um trovão. E pan significa o todo. Curiosamente, é o mesmo sentido que tem na palavra grega, pan, tupan. E tupi significa som de pé. Tu significa som, não é um prefixo, é uma palavra. E pi, que é com Y, é p, que vem de apuca, o Guarani fala assim, apuca, significa banco, assento. Então, tupi significa som assentado. Então, nós somos um som assentado, nós somos um som, uma onda vibratória, num assento, que é o nosso corpo físico. Então, para os antigos sábios da tradição tupi, o ser humano ele está dentro de um assento, de uma cadeira, de um banco chamado corpo físico. Daí que vem a palavra tupi. Não era a palavra para designar uma etnia, mas era uma palavra usada para designar o ser, todos nós somos tupi. Né? Para mim é importante dizer isso. Cacá, eu te confesso que, tal como teu nome, essa conversa que passou como um relâmpago, né? Eu teria muitas lições ainda para aprender, e é sempre muito bom te escutar como um mestre da espiritualidade, como mestre da literatura, porque eu acho que, como você explicou hoje, né, os saberes não estão involucrados em uma caixinha, né? Os saberes, eles são fluidos, e ao mesmo tempo que você é o mestre da espiritualidade, é o mestre da literatura, da teoria, dos saberes, né? Das fábulas. E eu quero te agradecer demais, assim, por ter vindo conversar com a gente. Muita gente gostou demais também aqui, fizeram colocações gerais aqui, que a gente pode acompanhar depois nos comentários. E, né, por todos os ensinamentos, eu te agradeço. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final, falar com o pessoal. Julia, eu também, de coração, né, agradeço muito você. Já no início eu falei, oportunizar esse espaço
para a gente trocar esse tipo de ideia, esse tipo de assunto, para mim é minha missão de vida, né? Uma oportunidade. Quando eu vi você conversando com Daniel, Edson, outros parentes, falei, nossa, que maravilha que teve essa ideia, porque muita gente precisa conhecer um pouco das nossas visões de mundo. Não porque elas sejam mais importantes que outras visões do mundo, é porque, por incrível que pareça, 520 anos depois, né, da chegada dos estrangeiros, essas visões de mundo ainda são desconhecidas por uma margem grande de pessoas, né? E esse espaço aqui da internet, Facebook, Instagram, esses espaços aqui, eles são uma oportunidade mesmo de podermos fazer, né, uma troca de ideias, também fazer um trabalho que atende, assim, para mim sempre atende esse propósito, assim, de contribuir com os nossos parentes, com as nossas culturas ancestrais, milenares, né? Mas também contribuir com esse Brasil, sabe? O Brasil no sentido, assim, dos nossos corações, das nossas raízes, né? Então, eu agradeço muito mesmo, assim, também. E todos que estão nos ouvindo, eu tenho visto rapidamente, assim, passar aqui algumas perguntas. Muitas talvez não deram para ser respondidas, trocadas, né? Mas vamos oportunizar outros momentos, né? É que eu estou aprendendo ainda, eu deveria colocar as perguntas aqui, né? Mas aí eu acabo deixando todo mundo meio livre para falar. Então, eu acabo trazendo para minha fala algumas perguntas, mas gente, eu estou aprendendo também. Cacá, quem quiser adquirir os teus livros, encontra na Livraria Maracá, que nós temos, né, avisado, Sim. E onde mais? Sim. Quem quiser adquirir os meus livros, eu acho que todos não, mas a grande maioria dos nossos parentes, que acho que vale a pena ter, a Livraria Maracá é uma oportunidade, mas alguns deles, esses dois últimos, por exemplo, o Trovão e o Vento e a Águia e o Colibri, no Arapoti Livros, Arapoti com Y, né? No site arapotilivros.com.br, né? Ou pela editora Polar também, né? São os três canais, assim, Livraria Maracá, Arapoti Livros, Livraria Editora Polar. Eu vou escrever aqui para o pessoal, tá? Caso vocês queiram ver. Arapoti? Arapoti Livros, Arapoti com Y no final, né? Editora Polar e Livraria Maracá. Todos pela internet, né? Online, né? E assim, talvez aí, ó, dentro de um mês, porque a edição da Terra dos Meus Povos está esgotada, mas a Peirópolis já está preparando a 5ª edição, né? E também vai sair um livro que é uma coletânea de artigos meus que eu fiz durante um período de 10 anos, de uma década, em alguns países que eu percorri. São resgates de palestras dadas em alguns países, universidades, e esse próximo livro se chama A Visão do Branco. A Visão? A Visão do Branco. Em um mês ele vai sair e ele vai estar disponível também em e-book, né? Porque a gente está num período em que esses canais virtuais eles têm sido importantes, né, para promover essa difusão. Mas aí eu volto a falar contigo quando sair. Com certeza. Gente, essa live e a dos outros parentes estão disponíveis no canal Literatura Indígena Brasileira, no YouTube. Né? Então, quem não pôde assistir pode acompanhar lá, escutar a fala do mestre e dos outros escritores, né, que também são mestres.
E Sim. aí fica o convite para vocês, né, nos acompanharem. Como eu disse antes, eu reduzi o ritmo de segunda, terça e quarta, e a gente está indo agora para toda segunda-feira trazer essa fala com os parentes, né? Então, na próxima segunda, uns dias antes, a gente divulga quem é, né? E convida todos vocês de novo para vir aqui bater um papo, e eu vou aprender a colocar as perguntas de vocês na tela também, ou falar diretamente elas. Uhum. Então é isso, gente. Obrigada. A gente encerra mais uma live. Obrigada, mestre. A gente vai lá no Instagram fazer uma fala, né, da Águia do Colibri, mostrar para o pessoal lá. E é isso Vamos aí. bater papo no Instagram. Vamos lá. Até já. Água Tchau, de Abeté. gente. Até. Até.